E aí galera, aqui é o Copini e eu tô aqui com o Diego Andrade e com o Johnny, fazendo um podcast meio improvisado. Ao invés de um podcast em forma de debate, nós vamos fazer em forma de entrevista, justamente para expor outros pontos de vista, dar abertura para outras pessoas falarem e não somente eu. A nossa intenção é esclarecer para ti que tá ouvindo algumas questões sem sair muito do foco e fazer um lance bem objetivo de no máximo 20 minutos para que não fique muito extenso. Eu escolhi 3 dúvidas que eu sempre quis saber quando eu estava no início de tudo. Então sejam bem-vindos Diego e Johnny. A primeira questão é: qual o momento certo para beijar a menina? Quais critérios tu usa para saber isso e quais movimentos que tu faz para beijar ela? Fala aí, meu nome é Diego, eu fui convidado para participar desse podcast. O meu começo foi junto com o Johnny, há mais ou menos 2 anos atrás. Nós conhecemos através de um amigo, o Pickup, e logo de cara já ficamos interessados em fazer parte dessa comunidade e aprender muito sobre esse conteúdo. Afinal a gente sempre precisou desde o começo saber lidar, saber estar junto com essa situação, enfim. E a partir de lá eu tentei expandir os meus conhecimentos da minha forma, pegando um pouco de conteúdo ali, um pouco de conteúdo aqui e tentando desenvolver as minhas opiniões acerca disso. Sempre quis ser muito crítico a respeito de toda a opinião estabelecida e toda a matéria, todo o conteúdo que é disponibilizado na área do Pickup. Então eu acho que isso ajudou bastante a ter a minha visão, que eu além de achar que é muito diferente, é muito produtiva para mim mesmo hoje, né? Vamos lá, a primeira pergunta é: qual o momento certo de você beijar a garota, né? E que critérios você usa para saber isso e que movimentos você faz para induzir ela ao beijo? Eu acho que o momento certo vai muito da questão do que vai ser favorável, né? Ou o que vai ser o correto, né? Eu falo isso porque, para mim, a partir do momento que você consegue envolver a garota num papo, numa relação, né? E quando eu digo relação, é quando vocês dois conseguem ter essa coisa recíproca de conversar, entender o assunto, estarem se envolvendo mesmo no papo, vai haver um momento que você vai ver que é um momento favorável para você fazer isso. Então, a partir desse momento em que você vê que isso é favorável, que isso pode estar gerando o momento certo, é hora de arriscar. Eu acho que tudo vai tudo de acordo com a percepção e o momento que está sendo estabelecido ali, né? Onde, com essa coisa do momento favorável, você vai perceber em alguns traços dela, em alguns traços do momento em que vocês estão falando, a relação do toque de mão, a relação da troca de olhares, a relação da própria forma como você fala, né, da atração física, vai gerar aquela tensão e aquele momento de nervosismo, até mesmo um pouco também da questão da timidez, né, ou daquela questão da segurança, onde você se sente seguro bastante para estar executando sua função, né. Então eu acho que através do momento favorável vai vir o momento certo, né. Eu não posso dizer exatamente que o momento certo é exatamente dessa forma, ou seja, tem ali uma lista, né, vai ter um momento correto, tipo número 10, momento correto quando acontece isso, porque cada momento é um momento diferente, então não tem como você seguir um padrão, né. Normalmente pessoas que seguem padrões podem até funcionar, mas eu acho que não é o correto, porque as coisas na verdade são diferentes e são boas sendo diferentes da forma que elas são estabelecidas. Então eu acho que o padrão, o momento correto, o momento certo é o momento que se torna favorável em todos esses aspectos, né? E que movimentos eu faço para induzir ela? É simplesmente o fato de estar conversando com ela e tá mostrando para ela que aquilo não é uma conversa qualquer e aquele momento não é um momento qualquer, né? É um momento onde vocês dois estão envolvendo, né, conhecimentos e sentimentos e sensações, né? E isso vai muito da sua criatividade, onde você vai ter o toque, você vai ter o carinho, você vai demonstrar aquela coisa que é mais do que simplesmente trocar palavras, né? Então eu acho que o que a gente faz para induzir é mostrar que você está envolvido naquele momento de relação com a pessoa, né? Onde você vai abraçar mais, que aí vai vir o quino, né, o toque,
onde você vai conversar mais, onde você vai olhar mais nos olhos dela, onde você vai deixar transparecer a falta de timidez e a falta de intimidade com ela, né? Onde tudo isso vai se tornar um só e aí você vai poder fazer isso. Fala aí, Tigres, beleza? Bom, sou o Johnny. Meu início do PUA junto com o Diego, né, foi bem legal, velho. Sei lá, a gente aprendeu muita coisa, teve bastante caminhada nisso daí. Teve alguns desafios também, tomamos bastante fora. Acho que tudo isso serviu como experiência pra gente, sabe? Agregar esse tipo de experiência pra gente é uma coisa boa. A gente já teve treinamento com alguns instrutores, na qual tipo, a gente só teve de ganho e muito aproveito sobre isso. Abandonamos rotinas e tudo mais, começamos a agir com mais naturalidade. E depois disso a gente partiu para alguns grupos de PUA, por exemplo, para fazer com que a gente, sei lá, se enturme mais com o pessoal, esse pessoal que já não tá tão unido quanto antes, porque hoje você posta qualquer coisa nos grupos de sedução e sempre vê um cara querendo criticar, querendo ser o melhorzão, sabe? Querendo ser o instrutor, o pica das galáxias. E esse grupo que a gente se formou, que a gente se uniu, serve até pra deixar a gente mais unido, pra mostrar que existe amizade dentro do PUA, que não é só professor e aluno, mas existe amigos. Inclusive beijos King, beijos Demarcos, são caras que me ajudam e me ajudaram bastante até hoje. Sou muito grato por estar com eles aqui. Bom, a primeira pergunta: qual o momento certo de beijar a garota? Que critérios você usa para isso e que movimentos faz para induzir o beijo? Bom, acho que não existe momento certo, existe a oportunidade certa. Afinal, vocês estão ali e ela está induzindo, e você está tentando induzir ela a isso. Quando você perceber que seu coração está batendo mais forte e o medo de beijar começa a surgir, acho que aí é o momento certo, velho. Então você não pode hesitar, você tem que beijar. E para induzir isso você tem que usar sua criatividade, você tem que ver o momento, você tem que ver o tipo de oportunidade que ela te deu. Ela pode estar te dando uma oportunidade indireta, então ela pode estar sendo super direta com você e falando isso pra você, falando que quer ficar com você e tal. Então vai da sua criatividade, vai de como você quer, vai do que é melhor pra você. A segunda questão, acho que é algo gritante para muitos caras que estão começando agora. O que falar depois do oi? Bom, eu sou do tipo de cara que eu sempre vou frisar a questão da situação, né? A situação do momento, porque eu acho que cada momento é diferente, não tem como, a gente não tem como negar isso. Então eu acho que, por exemplo, da forma que você fala, eu, por exemplo, sou um pouco adepto ao método natural, né? A forma como você estabelece o assunto, ou seja, desde o fato de você achar a pessoa uma graça e não, eu achei você uma graça e eu não ia me perdoar se eu não viesse aqui falar aqui com você e tudo mais. Através disso, a situação vai te promover um assunto, desde a risada, desde a forma como ela encara, desde a forma como ela reage. A partir disso você já pode desenvolver uma coisa. Então não adianta só você simplesmente ficar em um assunto em pauta, tipo, depois de eu falar isso eu vou perguntar a idade, eu vou perguntar o nome. Não, eu acho que primeiro você tem que sentir o momento, né, da risada, do sotaque, né, o que ela vai falar depois, ou se ela só vai rir e se ela só vai achar graça da situação. E você vai poder perguntar: é incomum isso pra você? Nossa, você reagiu de uma forma diferente. Então, através de todas essas ocasiões, todos os momentos que podem te proporcionar assunto e pode fazer com que você desenvolva, você pode utilizar isso a seu benefício. Então, eu acho que utilizar coisas em pauta é muito emergencial. Você não tem que praticar essas coisas de forma emergencial. Você tem que simplesmente se envolver na situação. E após você se envolver na situação, você tem que desenvolver isso. Então, por exemplo, quando você vai falar um oi, às vezes você não fala um oi, você faz uma graça. Olha, você acha que a forma como eu ando aqui parece meio gay? Né? E as garotas riem e falam: não, realmente parece meio gay a forma como você tá rebolando. A partir disso você já vai poder soltar um assunto, ou seja, você já fez um diferencial. Então acho que o momento favorável onde você vê que a garota transparece ser bem-humorada, ou transparente ser mais séria, é quando você vai encaixar algo naquela situação que vai te ajudar. Então o que eu acho que é, depois de falar do oi, que pode surgir ou não pode surgir, é isso.
O que falar depois de um oi, ou depois de um opener, ou mesmo se for uma abordagem super direta, na qual você chega mandando real, pá. Bom, vai tudo do momento e da abertura. Às vezes você pode estar ali falando 1000 coisas pra garota ali depois de um oi, e ela tá só olhando pra sua cara, esperando você terminar de falar pra poder sair andando, sabe? Ou ela pode ser super aberta, pode conversar com você normal, pode achar engraçado. Vai muito do momento, vai muito da garota. Não são todas que vão cair, sabe? Porque eu creio que não é o que você fala que vai causar o efeito, mas sim como você fala. Se você tem confiança nas palavras, sendo direto ou não vai fazer diferente. Por exemplo, se você for falar de assuntos absurdos, sabe? Tipo, falar sobre cocô com a garota e tudo mais. Se você tiver confiança do que você está falando, ela vai se sentir atraída, ela vai sentir que isso é diferente. Entendeu? Então, eu acho que o que você fala depois do oi vai muito de como você fala. E não o que você fala em si. E a terceira questão, e última, é uma questão que dá bastante pano pra manga. Agir com naturalidade ou seguir métodos? Eu acho que isso é uma guerra de ideias, né? E aí você pode utilizar isso, a questão do velho contra o novo, né? Porque o natural, na verdade, ele foi desenvolvido baseado em conteúdos dos métodos ultrapassados, que eles dizem ser ultrapassados, né? Então você tem que colocar uma aspas aí, ultrapassados. Porque, na verdade, todos esses métodos fizeram com que esse método fosse gerado hoje. Você vai pegar aí a questão do Tyler, onde o Tyler teve que aprender esses métodos para construir o método natural dele, que ele estabelece hoje. Então, é a mesma coisa de você criar o seu próprio método com a sabedoria que você criou com o outro, né? Mas você não deixar de lado. Então é o mestre contra o aprendiz aí. O aprendiz pode superar o mestre, mas na prática, na situação real, o mestre nunca vai ser superado. Porque ele é um mestre naquilo que ele faz. O aprendiz ele pode se tornar um mestre naquilo que ele estabelece, né? Que com certeza vai ser junto com o que ele aprendeu para formar algo novo, né? Que é o jeito, é o estilo, a sua individualidade. Então eu acho que os métodos ultrapassados devem ser respeitados e devem ser muito colocados em práticas, desde o neg, desde as perguntas, desde as formas indiretas e inclusive o método natural. Eu acho que todos eles agregam uma junção de entendimentos que devem ser aprimorados, que devem ser utilizados. Então eu acho que é isso. Os métodos ultrapassados e os métodos naturais não deve ter uma guerra de ideias, por mais que vá ter, como qualquer outra coisa. Como eu chegar aqui e falar assim que os jogos de antigamente, do Nintendo, do PS1, do Mega Drive, são muito melhores que os jogos de hoje, que por mais que tenham um gráfico incrível, né, não tem a jogabilidade. Então esse é um exemplo meio fútil, mas pode perceber que você não pode jogar os jogos de hoje porque tem uma tendência diferente. Os jogos de antigamente tinham uma outra tendência. Só que pra chegar hoje precisou daquilo. E às vezes o que você não encontra hoje de diversão, de diferencial, você encontra lá nos antigos. Então acho que tudo isso interliga um com o outro, né? É isso. Métodos ultrapassados contra o método natural. Cara, eu adoro falar sobre isso, na boa. Porque, primeiro, pra mim não existe um método natural. Você aprende a agir com naturalidade, o que é diferente. O natural, ele não sabe nem que o pô existe, velho. Entendeu? Mas você agir com naturalidade já é diferente, entendeu? Eu sou indireto, por exemplo, eu sou indireto e eu continuo nesse método porque funciona. Sabe, o pessoal vive me falando, por que você usa neg e não sei o que. Fica até zoando, sabe, falando que eu uso neg, pedindo dica de neg e tal. Primeiro, cara, vou te explicar o neg. O neg ele serve para excluir o seu potencial de sedutor, fazendo com que se elimine as barreiras mentais da garota, camuflando seu interesse, tornando o jogo mais fácil. O sedutor, o cara que é um sedutor, ele usa as armas que possui para seduzir o seu alvo. O neg é uma arma, não é? E funciona. Então por que não usar? Sabe, só porque metade do pessoal aí que tá no PUA, sabe, porque todos falam que é um método ultrapassado, não quer dizer que não funciona, certo? Você ficar falando mal do neg e tudo mais, ficar falando que ele é ultrapassado, ótimo, suave. Cria uma arma melhor que o neg, tá? Mostra pra gente que é melhor e mostra. Chega lá, posta vídeo, porque é fácil você escrever relatos, sabe? Temos aí o Johnny. O Johnny é um cara foda nos relatos, sabe? Ele inventa cada história miraculosa que, meu Deus do céu, entendeu? Mas faça um infield,
E mostra pra gente que o neg não funciona, sabe? Mostra pra gente que você não precisa dar um neg pra seduzir a garota. Eu sei que não preciso usar o neg, sabe? Eu já consegui garota sem precisar usar neg. Mas já que ele é tão ultrapassado assim, cria algo melhor e mostra pra gente aqui que funciona. Bom, é isso. Valeus.